Salve meus sobrinhos, tio Galera na voz, trazendo mais uma videoaula aqui no nosso curso Tuner Pro. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como configurar qualquer interface de áudio na nossa DAW, que é o Ableton Live. Mas tio, como assim? Existem um monte de interfaces, vários modelos e marcas, e se a sua interface for diferente da minha? Foda-se! Calma meus sobrinhos, eu sei que existem uma gama muito grande de modelos, marcas, variedades aí no mercado de placas de áudio. Só que a configuração acaba sendo meio que padrão. Então eu vou ensinar de uma forma meio que padrão, mostrando algumas variedades e variações aí que você pode encontrar no meio do caminho. Mas acredito que 99,9% das placas de áudio vão se encaixar nessas configurações que eu vou mostrar e ensinar aqui nessa videoaula. A maior diferença entre as placas de áudio que hoje existem, além obviamente das suas funções, recursos e tudo mais, é mais a questão ali de drive, né, interface, layout que muda de uma para outra, mas como eu disse anteriormente, o princípio da configuração do áudio ali digital acaba sendo o mesmo. E lembrando, eu vou ensinar aqui vocês a configurarem dentro do Ableton Live. Também é muito comum o padrão ali de configuração de áudio de outras DAW terem o mesmo princípio, tá? A não ser que você pegue ali uma interface como uma Apollo, que é um diferencial, né? Você tem que configurar primeiro ali na interface dela, no mixer dela, um outro programa como por exemplo um Pro Tools, que a configuração de áudio é um pouquinho diferente do padrão. Como eu disse, no modo geral, você vai ter os mesmos princípios básicos ali de configuração de áudio em todos os sistemas, seja interface ou seja a DAW que você está trabalhando. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é se a sua interface ela possui um driver próprio ou não. Isso é muito importante porque existem hoje diversas interfaces, como eu falei, e muitas interfaces que são aquelas baratinhas da AliExpress e tudo mais, acabam não tendo um drive próprio. E o que isso pode ocasionar de problemas e tudo mais? As placas que não têm um drive próprio, ou seja, um drive ali que seja compatível, né, com a sua placa especificamente, você acaba tendo que usar um drive paralelo ali, genérico, que é o famoso ASIO for All, que ele é um drive, né, tipo assim, mais antigo, acho que se eu não me engano de 2014, que ele acaba meio que sendo um drive genérico para aquelas interfaces que não tem drive próprio. E isso pode ocasionar alguns bugs de compatibilidade, atraso, latência e coisas do tipo, e uma configuração um pouco limitada. Mas calma lá que eu já vou chegar nesse ponto. Então digamos que você comprou uma interface que tenha um driver próprio. E o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai lá no site do fabricante, joga mesmo no Google, coloca lá tipo drive da placa tal, modelo tal. Igual a minha plaquinha que eu tô usando aqui, que é uma Focusrite 2i2, modelo segunda geração, eu já tô com ela aí já muitos anos, já gravei muita música. É só eu jogar no Google, download, drive, Focusrite, Scarlett 2i2 segunda geração. E vai aparecer ali direto no site do fabricante, é muito importante, tomem cuidado porque às vezes você baixa um drive de um site desconhecido aí, né, e acaba vindo aquele vírus. Então baixe direto do site do fabricante, porque se sua placa tem drive, o fabricante fornece esse drive. E é só seguir as instruções ali de instalação. É muito simples, esses drives não são pesados, não tem que fazer nada assim mirabolante para instalar. É só clicar ali e executar e tá tudo certo. Ah, tio, eu acabei de ver aqui que minha placa não tem drive, e agora? Como que eu faço? Tá, beleza, agora vamos pro caso das placas que não tem drive. Como eu falei anteriormente, você vai ter que baixar um drive chamado ASIO for All. Ele é totalmente gratuito, é só você jogar no Google que você também vai cair, né, no site oficial. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Então todos esses links que eu for falando, assim, coisas do tipo, eu vou deixando. Não consigo deixar o drive de todas as placas, né, porque já falei que existem uma variedade muito grande de placas, mas eu vou deixar o da ASIO for All aqui embaixo para vocês, tá? Então você vai lá no site da ASIO, baixa esse drive, instala também do mesmo jeito como se fosse um drive de uma placa normal e tá pronto o sorvetinho, tá? Mas enfim, é uma pergunta que muita gente me fez. Muda muito você ter uma placa com drive próprio e uma placa que você usa o ASIO for All? Como eu falei anteriormente, acaba mudando sim, porque a placa que já vem com o drive, ela já vem com uma compatibilidade muito maior, a conversão ali, né, a resposta entre a placa, né, o analógico e o digital é muito melhor, a qualidade também acaba sendo melhor, né, porque você acaba não tendo atraso, latência, essas coisas, buffer, e isso acaba interferindo também
também na qualidade do seu áudio. Então assim, se você vai comprar uma plaquinha, às vezes, sei lá, só para montar um sisteminha de som ali, só para tipo ouvir música, fazer algumas coisinhas, não tem problema você ter uma placa que não tenha drive. Agora, se você quiser, tipo, né, principalmente ser um tuner pro, você precisa investir, tirar um pouquinho mais de dinheiro do bolso. Eu sei que placas hoje em dia estão muito caras. Na minha época, quando eu comprei a Scarlett, isso, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu paguei tipo R$ 900. Hoje em dia, tipo, já tá 2.000, mais que o dobro disso, tá ligado? É um investimento caro e alto, mas se você quiser ser um tuner pro, você vai ter que investir também numa plaquinha Pro, porque senão você acaba não conseguindo atender o que um tuner Pro precisa fazer, né? Porque se você chega num show e tem problema de latência, de buffer, a conversão ali, a qualidade é baixa, você acaba, né, deixando a desejar ali na sua função e o artista não vai querer mais trabalhar com você. Mas se você não tem uma placa ainda de tuner Pro, não desanime, tá? Continue vendo o vídeo, porque o conhecimento sempre tem que vir na frente do investimento, pelo menos eu penso nisso, tá? Mas pode ficar despreocupado, tá? Que se você tiver uma placa que não tem drive, você ainda assim vai conseguir fazer o autotune. Tem algumas limitações ali, pode ser que você tenha um pouquinho de atraso e tudo mais, mas ainda você vai conseguir fazer o tune, pelo menos para testar e tudo mais, tá? Então não desanime, continue vendo o curso, né, até o final, porque eu sempre falo, pô, é muito melhor você adquirir o conhecimento, que às vezes é até mais barato do que a ferramenta, para quando você tiver a ferramenta em mão, seja a sua ou uma oportunidade de mexer com outra, né, tipo de outra pessoa, você consegue já ter a ciência do que fazer ali, o conhecimento de como manipular, certo? Então é isso. Depois da gente passar pela fase aí dos drives, instalar tudo bonitinho, plugar obviamente sua interface no computador, ver se tá tudo ligado, tudo bonitinho, a gente vai agora para nossa DAW, nosso querido Ableton Live, e eu vou mostrar dentro do Ableton quais são as configurações que você tem que mexer, onde você deve configurar para deixar tudo funcionando certinho. Vem com nós. Então, belezinha, estamos aqui no nosso Ableton Live, certo? E depois de ter instalado o Drive, vai ser muito fácil fazer essa configuração. Eu vou explicar bem detalhadamente, tá? Tem alguns termos, algumas coisas que eu vou falar de uma forma um pouquinho mais fluida. Então, se você não entender, pode me mandar mensagem aqui, deixar um comentário na aula, se você tiver alguma dúvida, ou até mesmo chamar eu ali na comunidade nossa, né, para poder estar tendo esclarecimento das suas dúvidas. Mas é legal você deixar a dúvida aqui também nos comentários do nosso vídeo, porque de repente a sua dúvida é a mesma dúvida de uma outra pessoa. É aquela famosa frase, né, que as professoras falavam, a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. E eu já respondendo a sua dúvida aqui, a pessoa chega aqui no chat e já tem a resposta ali imediata. Belezinha? Então bora lá. Para começar, a gente vai abrir as opções aqui, ó, do Ableton e vir aqui em preferências. Ou você pode apertar o atalho Ctrl vírgula que você chega, né, nessa janelinha aqui também. Então a minha já até abriu aqui na configuração do áudio, porque normalmente é onde eu mais mexo, só que a sua pode não estar aqui nessa janelinha. Caso não esteja, é só vir aqui em áudio, clicar em cima e vai aparecer isso daqui, beleza? E aqui, ó, se você reparar, já temos um monte de configurações, um monte de opções ali para mexer. E aqui você tem que prestar muita atenção para entender de vez o que é a configuração do áudio, tá? E aqui é onde está o pulo do gato, que se você configurar certinho, você não vai ter problema, você não vai ter tipo latência, ou seja, atraso de voz e tal, você não vai ter aquele overload de processamento que fica às vezes crashando o som. E entender o que você tem que mexer aqui, porque assim... Eu mesmo mexo constantemente, quando eu vou gravar uma configuração, quando eu vou fazer ao vivo é outra, quando eu vou fazer mixagem é outra configuração, porque você precisa estar sempre alterando algumas coisinhas aqui e eu vou explicar e ensinar isso daqui, tá? Então aqui nessa primeira opção, que é o Driver Type, a minha tá escrito ASIO. Ah, tio, mas você não falou que a sua placa tinha o drive e você tá usando o ASIO? Não, calma lá. A gente acaba tendo que usar o ASIO porque a gente tem duas opções aqui, ó. Se eu clicar, você tem o MME DirectX, que é o drive de áudio do Windows. No caso, eu tô usando o Windows aqui, tá? E você tem o ASIO, que daí, no caso, você tá dizendo que você vai usar o drive da placa, tá? Então, não é o ASIO for All ainda, vai chegar no ASIO for All. Então, você sempre, se você estiver usando o Windows, você sempre vai usar
essa opção aqui, ASIO. E é aqui onde você vai escolher o drive da sua placa. Consecutivamente, você vai falar para a DAW qual é a placa de áudio, a saída, a entrada que você quer usar. No meu caso, já está aqui configurado como Foxrite USB ASIO, porque é a placa que eu estou usando nesse momento. Só que se você reparar, ó, aqui eu tenho outras opções, né? Tem a Soundcraft, que é uma outra placa que eu já usei nesse computador. Tem a opção do FL Studio ASIO, que eu também trabalho com FL. Tem aqui a ASIO for All, né, que é o drive da ASIO que eu vou explicar também. Aqui tem o Ableton Push, né, que eu também já configurei aqui nesse computador. Então aqui é onde você vai falar para a DAW, como eu disse, qual placa você quer usar naquele momento. No meu caso, como eu estou usando uma Foxrite, eu vou clicar aqui na Foxrite USB ASIO. E o nome da sua placa, ah tio, não tenho a Foxrite, eu estou usando uma SSL. A sua vai estar escrito SSL USB ASIO. Ah tio, eu estou usando uma Apollo, vai aparecer Universal Apollo USB ASIO. Então, sempre vai aparecer o nome da sua placa USB ASIO na frente do nome da placa. E aqui é onde entra o ASIO for All, caso você não tenha drive de placa também. Então, ah, tio, eu não tenho drive da placa. Qual drive que eu coloco? Porque não está aparecendo o nome da minha placa aqui. Você vai vir no ASIO for All. Eu já vou explicar qual é a configuração dentro de cada placa, tá? Mas eu vou deixar aqui por enquanto no Foxrite USB ASIO e depois eu vou falar sobre o ASIO for All caso você não tenha o drive da placa. Aí belezinha. Aí depois aqui a gente tem o Channel Configuration, que é o Input Config e o Output Config, ou seja, as configurações de entrada e as configurações de saída. Se eu clicar aqui no Input, ó, o meu tá aparecendo Mono Input 1 e 2, Stereo Input 1 e 2. Porque a minha placa só tem duas entradas, né, e eu posso usar elas em mono ou estéreo, então eu sempre deixo habilitado as duas. E o Output também, que a minha placa ela tem duas saídas, então eu deixo habilitado tanto a opção mono quanto estéreo. E se a sua placa tiver mais entradas, mais saídas, você habilita a quantidade de entradas e saídas que você vai usar, isso não vai interferir, tá? Então pode habilitar aí a quantidade de entradas e saídas que você for utilizar. Agora aqui já nessa próxima opção que é o Hardware Setup, aqui é muito importante você prestar atenção, tá? Quando você clica aqui em Hardware Setup, ele vai abrir uma outra janela. Se você não estiver usando uma Foxrite, você vai ter um outro tipo de janela. Se você for uma SSL, vai ser uma janela. Se você for tipo assim, uma Apollo é outra, se você for... Porque essa janelinha aqui é a configuração do seu hardware, ou seja, da sua placa. Então cada placa vai ter uma configuraçãozinha ali. Só que, como eu disse, o princípio é exatamente o mesmo. Tem algumas placas que vai ter muito mais opções e tal, mas você precisa se atentar a duas configurações, as duas opções que temos aqui, que é o pulo do gato, como eu falei. A primeira opção é o Sample Rate, que se você perceber aqui o meu está em 48 mil. E o que significa esse Sample Rate, tio? Tanto se eu clicar aqui em cima, ó, você vai ver que vai de 44.100 até 192 mil. Então, o que significa o Sample Rate? O Sample Rate, ele é o número de vezes que o som faz ali por segundo quando ele está sendo registrado no digital. E quanto maior esse número, melhor. É como se fosse, tipo assim, os pixels de uma imagem, por exemplo, né? Você trabalha em 1080, que é o Full HD, em 4K e tal. Só que, tio, por que você não coloca em 192 mil, já que quanto maior, melhor? Porque no áudio digital, por padrão, a gente acaba trabalhando com entre 44.100, né, e 48 mil. O 48 mil hoje é o mais padrão utilizado. O sistema do Windows, por padrão, ele trabalha em 44.100. Então, às vezes acontece de você ter um erro de compatibilidade, principalmente se a sua placa não tiver drive, que é o que? Quando você está usando um programa, né, de DAW, seja o FL, seja o Ableton, seja alguma coisa do tipo, você não consegue ver vídeo, por exemplo, em outros programas. Você não consegue ver vídeo no YouTube, no Google e tal, porque a sua placa, né, o ASIO for All tá tipo assim, dedicando toda a conversão ali, o processamento para aquela DAW, aquele programa que você está usando. Então você teria que, tipo assim, ir nas configurações, alterar as configurações do Windows para ele funcionar
junto com a DAW. Eu vou mostrar isso em outro vídeo, tá? Que não é o foco desse. Mas isso é um problema que acontece muito em placas que não tem drive. Quando a sua placa tem drive, você não tem esse problema de compatibilidade, você consegue usar simultaneamente, né? Tipo o YouTube, essas coisas, enfim. Então a gente acaba deixando por padrão em 48 mil, tá? Agora, esse próximo carinha aqui, o Buffer Size, ele é o cara responsável por deixar o seu som com atraso ou não. Só que você tem que também entender que assim, aqui ó, você tem na minha opção aqui da minha placa, tá? Você tem de 16 até 1024. Tem placas que tem um pouquinho mais alto esse número aqui. E o que que isso significa? O que que é esse buffer size? O que que você precisa entender? Que quanto maior o número aqui do buffer size, menos processamento você está utilizando. E para que você vai querer usar menos processamento? Um exemplo, caso de mixagem, masterização, edição, onde você usa muitos plugins, outros recursos, né? Programas ali tipo acoplados na sua DAW e tal, porque você vai precisar de um pouco mais de processamento. Então você aumentando o buffer size, ele diminui o processamento para que você consiga ter um maior número de recursos ali sendo utilizados simultaneamente. Então, para mixagem e masterização, eu acabo deixando o buffer size alto. Isso também é muito do seu computador, da sua máquina, né? Então, se eu, por exemplo, aqui consigo trabalhar numa mixagem tranquila entre 256 e 502 buffer, porque o meu processador é legal e eu tenho uma memória RAM também bacana. Agora, se o seu computador for mais fraco, eu aconselho você deixar tipo no máximo quando você for mixar e masterizar, porque você não vai ter problema daquele som craquelado, né, ficar travando muito e tudo mais. Só que quando você aumenta o buffer, você tem um atraso de voz, ou seja, porque você está aumentando o processamento para aquele áudio ser processado em tempo real. Só que quando você vai mixar e masterizar, você não está gravando, então não tem problema. Então, quando você precisa de um número aqui de buffer size mais baixo? Justamente quando você vai gravar e também fazer autotune ao vivo. Porque quanto menor o buffer size, mais processamento ali da DAW e tal exige para que o áudio seja processado, né, em tempo real. Porque é um sistema que, tipo assim, é muito rápido. Então, eu tô falando aqui, o áudio está entrando na minha interface, fazendo a conversão do analógico para o digital, processando ali o que tem de plugin, né, seja um autotune, reverb, o que for, e me devolvendo esse áudio em tempo real para eu conseguir ter, tipo assim, um monitoramento ou fazer o autotune ao vivo. Então, você precisa de um processamento muito mais pesado. Então, por isso que tem alguns plugins que você não consegue usar ao vivo, porque o processamento dele é muito lento. Então, por mais você ter o PC do Elon Musk e da NASA, você não consegue. Então, o que você tem que se atentar aqui no buffer size, e isso é padrão para qualquer placa, tá? Algumas placas têm algumas opções de low latency, né? Tipo mid latency, small latency, que são as opções assim de você já deixar a latência mais baixa, tá? Se a sua não tem, assim como a minha, você pode alterar essa relação de latência, que é o atraso, no próprio buffer. Ah, tio, a minha tem o buffer size e a latência. Então você pode achar um meio termo ali. Porque, por exemplo, a placa de a Soundcraft aqui, né, que eu também tenho, aqui no computador, não tenho a Soundcraft não, tá? Eu tenho o drive da Soundcraft. Ela é dessa forma. Você consegue configurar o buffer e também a latência. Só que se você coloca, tipo assim, um buffer muito baixo e uma latência muito baixa, cara, não tem computador que aguente, tá ligado? Então você precisa ter, tipo assim, um intermediário ali, caso a sua placa apareça essas duas opções, tá? Então essa é a relação que você tem que entender. Quando você vai fazer ao vivo, por exemplo, ou gravação, eu sempre deixo entre 96 e 128. Mais uma vez, uma observação aqui, vai depender muito do seu computador. Putz, tio, meu computador é muito fraquinho, tenho 4, 8 GB de memória RAM e tenho, sei lá, um processador i3 para baixo, um Celeron, né? Nem sei qual que é os mais fraquinhos assim atualmente. Então você não vai conseguir
trabalhar muito com um buffer muito baixo, porque o seu processamento do computador mesmo da sua máquina não vai aguentar. Então por isso que eu falei, né, no vídeo de computadores e tal, que você precisa ter uma máquina ali considerável para conseguir fazer esse processamento em tempo real. E quanto mais plugins, mais coisas você vai abrindo ali simultaneamente, mais canais de vozes, etc., mais processamento está sendo, né, tipo, utilizado ali. Então é uma relação de várias coisas, de vários detalhes. Mas o que você precisa saber é, resumidamente, quanto maior o buffer size, menos processamento você tem, porém você tem mais atraso no seu vocal. Então não é legal você usar um buffer size alto para gravação e mixagem, para gravação e para ao vivo. Você vai usar o buffer alto para mixagem, masterização, edição. Agora para fazer ao vivo e gravação, o buffer mais baixo, porque daí você não tem atraso, porém você não consegue jogar muitos plugins, abrir muitas coisas, porque senão seu computador não vai aguentar, tá? Então essa é a ideia do buffer size. E aqui a gente tem algumas outras configuraçõezinhas e tal, mas isso daqui você pode deixar da maneira que está. Se a sua tiver mais opções, dá uma fuçada, dá uma pesquisada para você ver o que é. Mas normalmente são esses dois carinhas que é o que a gente acaba mexendo. Mas tio, minha placa não tem drive, como que eu configuro isso? Onde que tá o buffer size, não sei o que? Então calma, vamos voltar aqui agora para o time do pessoal do ASIO for All. Vamos dizer, né, vamos se dizer assim, que aqui você não tem a placa, então eu vou colocar na primeira opção aqui no Audio Device, ASIO for All, tá? E aqui você já vai perceber que vai mudar o layout, ó. Quando eu clicar em Hardware Setup, ele vai abrir essa janelinha. E essa janelinha é a padrão aqui, né, do ASIO for All. E aqui, ó, se liga, vai aparecer as opções de drive de áudio, né, que você tem, de hardware de áudio, perdão, que você tem aqui. No meu caso, está aparecendo a minha placa de vídeo, o meu dispositivo de placa de áudio interno mesmo, que é o dispositivo do próprio computador, e a minha placa Focusrite. No caso, se a sua placa, né, tipo, não estiver aparecendo aqui, cara, aí temos um problema, né? Pode ser a conexão da sua placa, pode ser a incompatibilidade da sua placa, mas o ideal é que sua placa apareça o nomezinho dela aqui, independente de qual for, tá? Então, vai aparecer sua placa, você vai selecionar ela aqui, ó. Então, eu cliquei, deixei selecionado. E se você perceber, ó, você tem a opção do buffer size aqui. E por padrão aqui na ASIO for All, você tem o 512 samples, né? Que seria a mesma coisa dos 512 lá do buffer size da Focusrite, lá que a gente estava no layoutzinho, né, no painel da Focusrite. E aqui você pode tanto aumentar, né, chegando até 2048, quanto você pode abaixar. Só que se liga, aqui ó, ele já vai só até 64 samples. Só que também tem uma grande questão aqui, que é muito importante falar. O processamento do buffer size aqui da ASIO for All com o processamento do drive da minha placa é diferente. Como assim diferente, tio? Porque se eu colocar, por exemplo, aqui em 128, usando o ASIO for All, eu vou estar usando, tipo assim, muito mais processamento do que se eu colocar no 128 usando o drive da minha placa. Então, assim, você tem uma limitação muito maior usando o drive da ASIO for All, porque mesmo que você coloque na mesma quantidade de samples, ele não consegue processar, o drive, né, da ASIO for All não consegue processar do mesmo jeito que um drive de uma placa consegue processar. Então você tem uma limitação aí. E aqui você tem algumas opções, né, de compensação de latência e tal, que por padrão vem nesses 32 samples. Aqui você tem algumas outras opções. E assim, cara, eu vejo muito moleque que tem problema com essas placas sem drives. E principalmente na hora de configurar o ASIO for All. Porque às vezes fica dando bug, sua DAW fica travando, daí você tem que ficar lá mudando toda hora. Então assim, cara, placa de áudio sem drive é tipo, sei lá, mano, a mesma coisa de você transar sem camisinha, tá ligado? É arriscado. Então você pode ter ali alguns problemas, né? Mas se você quiser, você pode fazer. Só que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se você quiser realmente se tornar um tuner pro, você precisa ter equipamentos, né,
compatíveis ali com a sua profissão. Então você consegue fazer aqui, né, como eu falei, tipo, alterar aqui o buffer size e compensação de latência, que no caso seria tipo, quanto maior a compensação, quanto menor a compensação de latência, é tipo, como se ele estivesse dando uma ajudadinha ali, meu processamento eu não tenho um processador muito bom, um computador muito bom, então deixa em 512 e abaixa aqui a compensação de latência. Só que assim, cara, não adianta, não funciona legal, tá? Então, sendo sincero com você, porque não vou falar, não, dá pra você fazer de qualquer jeito que, infelizmente, você vai ter limitações, tá? Então, vamos voltar aqui para nossa configuração padrão, que é a Focusrite aqui. Deixar aqui em 128, certo? E tá pronto essa parte aqui. E depois, se você ver aqui, né, você tem algumas outras configurações aqui embaixo. Eu sempre deixo ativado, né, esse High Quality aqui, tá? E essa que é uma parte de conversão e tudo mais, para melhorar a qualidade de conversão do seu áudio. Só que isso também puxa mais processamento, porque tudo que você usar assim para deixar o áudio com mais qualidade e tudo mais, vai puxar mais processamento, tá? Aí aqui é como se fosse um resuminho, né, de quantos buffer size você está usando. No caso a gente colocou em 128. E aqui, ó, se liga que interessante. O Ableton, né, toda DAW vai te dar isso, mas assim, ó, o Ableton ele mostra aqui, ó, a quantidade de latência que a gente está tendo na entrada e a quantidade de latência que a gente está tendo na saída. E o overhaul de latency, né, que é tipo a soma dessa latência com essa latência aqui, que deu 14,5 milissegundos de atraso total. O que significa isso, tio? Quando eu falo no microfone, eu tô tendo um atraso de 0,23 milissegundos de atraso para ele converter, e depois ele me dá 8,23 milissegundos de atraso para ele me devolver esse áudio. E somando aqui, né, você tem 14,5 milissegundos de atraso total, desde o momento em que eu falo até o momento que a voz volta para o meu retorno, né, para a caixa, enfim. Se eu aumento aqui, né, se liga, ó, vou colocar 24, ele já sobe muito mais essa latência, ó, e a gente acaba tendo um overhaul de latency muito maior. Ou seja, vou ter atraso na voz. E quanto mais baixo aqui, ó, ele não vai deixar eu chegar em 16 porque ele tá no safe mode aqui, né? Que é pra, tipo assim, não deixar a placa se sobrecarregar, vamos dizer assim. Então, ó, eu abaixei aqui, ó, ele já caiu ainda mais. Então, eu tô tendo menos da metade, ó, 6,12 milissegundos. Só que isso daqui vai me limitar muito de usar outros recursos, tá ligado? Então, por isso que é importante você achar esse meio termo de algo que você consiga usar em tempo real e não tenha um processamento muito pesado, né, para você conseguir jogar os plugins. E aqui, esses 14,5 milissegundos, cara, é tipo nada, tá ligado? É tipo nada. É mais rápido que um peido. Então, assim, você tem ainda um drive error compensation que você pode vir aqui e colocar, né, tipo, menos 14 milissegundos para tentar deixar isso daqui zerado, ó, tá vendo? Só que assim, eu também não acho que isso daqui funciona muito bem, entendeu? Já testei e tal, não acho que funciona, então eu acabo deixando em zero, porque é aquilo que eu penso. Tudo que você tá usando, né, de recursos, eu acho que tá ali acabando sendo mais processado e tal. Então, eu acabo deixando normal, não é uma coisa que interfere. Dá pra fazer o show tranquilo e tá tudo certo. E aqui você tem algumas outras configurações, né, que tipo assim, a frequência padrão, o volume e tal, então não precisa mexer nessas demais configurações. Então, de maneira simples e bem detalhada para vocês, eu mostrei como configurar ali as principais configurações, né, parâmetros ali de uma placa de áudio qualquer, seja uma placa com drive ou sem drive, e dentro do Ableton Live. Porém, o princípio é o mesmo, como eu disse no começo do vídeo, para qualquer placa, para qualquer DAW, qualquer sistema ali de som, né, que tem essa conversão analógico digital, você vai ter esses parâmetros de sample rate, buffer size, configuração do drive da placa e tudo mais, certo? Então é isso, meus sobrinhos, bora continuar o nosso curso, continuar estudando para virar um Tuner Pro. Tamo junto!